Eu saúdo todos os jovens que estão conectados conosco com a paz do Senhor Jesus. A palavra que o Senhor deixou para os jovens neste sábado é acerca do culto místico e fé supersticiosa. Foram dois elementos que entraram no culto e que o Senhor já havia alertado, especialmente nos Estados Unidos. O pastor Gideuti esteve lá certa vez e disse para eles, olha, vocês vão terminar no misticismo e na superstição. Na verdade, os Estados Unidos ele veio trazendo esse culto diferenciado para todos os lugares do mundo, especialmente no Ocidente. O objetivo nosso do assunto que nós vamos ver, nós podemos dizer o seguinte, o objetivo é comparar as manifestações contemporâneas de culto com as práticas místicas do passado, que esse passado aqui não é distante, destacando a obediência e a humildade, em contraste com os rituais que limitam a ação de Deus. Então nós queremos deixar aqui, para nós iniciarmos aqui essa aula, vamos deixar o texto aqui em Isaías capítulo 1, verso 14. Vamos ver aquilo que Isaías fala, está aqui projetado. Então diz assim, as vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Então esse texto relatado lá em Isaías era uma reclamação do Senhor com relação às solenidades de Israel, o culto. O Senhor estava reclamando do culto em Israel. E nós vamos ver, Isaías praticamente viveu 700 anos antes do Senhor Jesus, do nascimento dele, mas outros profetas, da mesma forma, começaram a externar esse desejo de Deus de ajustar o culto. O culto em Israel era algo especial. Foi aquilo que foi projetado por Deus, aquilo que foi estabelecido por Deus. Em Jerusalém havia o templo, haviam as festas, os mandamentos. Então tudo estava estabelecido. E o que aconteceu foi que Israel foi se desviando. De tal forma que o Senhor chega a falar pelo profeta Amós algo muito sério que o Senhor fala. Ele aborreço as vossas festas. Está em Amós capítulo 5, verso 21. O profeta diz assim, aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me dão prazer algum. E ele continua dizendo assim no verso 23, acerca do louvor. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Então era algo muito sério que o Senhor estava estabelecendo e mostrando para Israel. Porque o culto era tudo aquilo que era fundamental para que Israel pudesse ter uma relação com Deus. O culto estabelecido por Deus era uma manifestação do eterno poder de Deus, do favor de Deus, dos benefícios de Deus para o seu povo. E se nós observarmos na vida de Israel, nós vamos ver um paralelo profético dos nossos dias. Porque a humanidade, ao longo do tempo ocidental, ela tem buscado fazer exatamente isso, destoar da função primordial do culto. Ou seja, aquilo que o homem naturalmente busca é externar poderes sobrenaturais, criando uma falsa sensação de imortalidade. Porque tudo aquilo que Deus estabeleceu para o homem, no seu projeto de redenção, é a redenção, é uma vida eterna. E se nós observarmos aqui, desde a década de 60, os cultos, naqueles cultos dos cultos a partir de década de 60, tem sido introduzido elementos místicos e supersticiosos, transformando a adoração em espetáculos. Isso não é novidade para nós, não é novidade, porque nós vemos toda uma distorção, um desvio do evangelho eterno para um cristianismo que foi estabelecido baseado numa razão humana, baseado em filosofia, em teologia, sem uma estreita ligação através daquele que é o agente de Deus, que é o Espírito Santo. Então, o culto estabelecido por Deus é um momento dessa manifestação do seu favor, refletindo essa relação entre graça e fé. Então, o culto não deve ser um ambiente de espetáculo que limita a ação de Deus.
mas um momento em que nós podemos nos colocar diante de Deus para uma adoração, para uma glorificação ao Senhor. Nós vemos que os cultos atuais, eles dão uma ênfase muito grande em força humana, em práticas ritualistas, confundindo aquilo que é eternidade com intensidade, justificando atos vazios da autoridade perfeita de Deus. Ou seja, sem uma operação do Espírito Santo. E nós observamos que toda a vida da igreja, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver todo o propósito de Deus e a operação do Espírito Santo nas reuniões, nos cultos, porque a adoração estava relacionada à grande evidência da operação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, na vida da igreja primitiva. E os apóstolos davam o testemunho de que Jesus estava vivo, Jesus estava presente, que ele havia ressuscitado através da grande operação do Espírito Santo, da abundante graça. Então, o culto que Israel desejava fazer e que, naquele momento, a partir do profeta Isaías, ele estava se desviando. E é interessante, nós fazemos uma observação. Vocês podem pegar a Bíblia e avaliar a quantidade de profetas a partir do ano de 700 a.C. Foram vários, todos ali anunciando o pecado de Israel, a situação de Israel, o desvio de Israel, a falta de temor de Israel. E hoje, nos nossos dias, nós estamos vendo exatamente isso. Há uma substituição da verdadeira adoração pela emoção, da verdadeira adoração, humildade, dos dons espirituais que edificam a igreja, com a substituição de outros elementos. É a chamada coisificação da bênção. Na década de 60, nós vemos exatamente isso. Eram elementos que foram colocados ali, a chamada fase neopentecostal, que eram lenços, roupas, objetos que eles tentavam colocar como elementos que podiam abençoar o homem, que podiam trazer uma unção, uma graça à vida do homem. Na década de 70, a mesma coisa aconteceu, ou seja, na verdade foi degradando cada vez mais. Na década de 70 nós vemos a árvore da vida, o cajado, a coluna ungida de Betel, varas de álamo verde, todos os elementos do Velho Testamento que tinham, na verdade, aspectos ou alegorias proféticas, falando do Senhor Jesus, falando do Espírito Santo, e tudo isso foi se derivando para aquilo que é material. Ou seja, o culto foi se tornando aquilo que é material. Se nós fizermos uma avaliação histórica e filosófica daquilo que aconteceu nos diversos tempos da vida do homem, a partir do Império Babilônico, nós vamos ver que passou o Império Babilônico, entra o Império Medo-Persa, também a cultura vai sendo absorvida e, sobretudo, no Império Greco-Macedônio, onde a filosofia floresceu, onde os grandes filósofos começaram a escrever, começaram a mostrar o interesse de saber o que havia dentro do homem. Então, essa influência se tornou muito forte no primeiro século, que já era o século do Império Romano. E era comum ali as influências filosóficas daqueles filósofos que vieram tanto no período cosmológico, que é aquele período inicial, quando o homem se voltava para o cosmo e entendia que ele era um pequeno ser no meio do universo, e tanto para o período antropológico, onde nós vemos Aristóteles, vemos Platão, vemos Sócrates, e que o objetivo, a partir de uma máxima de um filósofo chamado Protágoras, ele dizia assim: o homem é a medida de todas as coisas, das que são e das que não são. Então, toda essa influência, ela vai convergir no primeiro século. Por isso que nós observamos, quando nós abrimos o Evangelho, quando nós vemos o livro de Atos dos Apóstolos, as grandes oposições que Paulo teve, as grandes oposições do Senhor Jesus, que foram colocadas diante dele. Eram os fariseus tentando, eram os epicureus. Epicureus já, de certa forma, veio depois. Mas eram os fariseus, saduceus, os herodianos. Cada um vinha exatamente já com uma carga filosófica muito grande. O próprio Pilatos, quando ele vai ali julgar o Senhor Jesus,
Jesus fala acerca da verdade e ele pergunta a Jesus, mas o que é a verdade? Porque a verdade era um dos temas filosóficos. Mas o culto não era isso. O culto era algo diferente. Haviam pensamentos filosóficos de que o mundo adivinha, né, de uma energia superior, criado, né, identidades místicas para um cristianismo que não tinha a revelação mais do Espírito Santo. Ou seja, isso foi se perdendo ao longo do tempo. A igreja primitiva, ela professava uma fé e a graça estava sobre a igreja primitiva, mas depois do primeiro século, as oposições foram muito grandes. E vieram, então, filósofos chamados patristas, que vieram defender a fé de uma igreja que estava indo para as arenas, indo para as cruzes e sendo entregue aos leões, e ninguém entendia aquilo. Como que eles podiam se colocar dessa forma, entregar para um Jesus que para o mundo estava morto? Então esses filósofos chamados patristas, né, equivocadamente chamados pais da igreja, eles começaram a postular uma série de coisas, fazendo uma série de considerações filosóficas acerca de uma fé que eles não tinham. E isso foi sendo consubstanciado, né, ao longo dos séculos. Mas uma coisa é importante, que a igreja fiel, que sempre foi um grupo muito pequeno, como Israel, né? Jacó, meu povozinho, né? Jacó é pequeno. Assim a igreja fiel também. Mas o Senhor nunca deixou de operar na vida daqueles que entregaram a sua vida na presença do Senhor. E como entregar a vida na presença do Senhor? Era através do culto. Porque no culto era o favor de Deus para a bênção, para o benefício do homem. E na medida em que o culto ele tende para o misticismo, para a superstição, para esses elementos que são da obra criadora, nós podemos dizer isso aqui, e sai do projeto de redenção, então o culto já não é mais agradável a Deus. Então as influências ritualistas, pagãs, né, práticas místicas, transformaram então o culto estabelecido por Deus em um ambiente de espetáculos, superficial, limitando a ação do Senhor. E a verdadeira evidência de estar cheio do Espírito Santo deve ser aquela que retorna, né, a essência daquilo que é a união entre Deus e o homem, que é o Senhor Jesus. E o elemento de ligação se chama o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não há como nós prestarmos adoração ao nome do Senhor. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele deixa uma palavra muito interessante, porque ele diz assim, olha, naquele momento que ele esteve lá na Grécia, ele disse assim, eu não vim ter convosco com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com demonstração de espírito e de poder. Ou seja, aquilo que Paulo estava dizendo, olha, aquilo que eu estou pregando não é nada filosófico, não é nada acerca da obra criadora, que tem as suas limitações em 4 medidas, altura, largura, profundidade e tempo. É diferente. Eu estou pregando algo que vem de cima, algo que vem da eternidade. E a contrapartida, exatamente de Paulo, que com relação a essa bênção, com essa operação, essa demonstração de espírito de poder, estava ligada à sua própria vida, à sua instrumentalidade, à sua entrega a um Deus vivo e verdadeiro que transformou a sua vida. Que ele diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo na fé. Porque foi o resultado de uma transformação. Somente, meus queridos jovens, mediante a transformação, e ele escrevendo aos Romanos, assim, transformai-vos, vosso entendimento, né, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sem transformação não há evangelho, sem transformação não há culto, sem entrega não há como nós adorarmos ao nome do Senhor. E o culto foi exatamente isso que foi estabelecido por Deus. É a grande bênção para o homem, de nós podermos relacionarmos com Ele, porque no culto nós temos tudo. Paulo, quando vai falar do culto, ele diz assim, que fareis, pois, irmãos? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Então a beleza do culto está relacionada à ação gloriosa, maravilhosa do Espírito Santo de Deus. E é isso que o Senhor quer para você, jovem. Integrar-se ao culto,
buscaram a bênção de ser usado nos dons espirituais. Viver essa alegria da salvação, que a cada dia ela vai nos transformando na nossa mente, nosso coração, o nosso modo de viver, nos dando um entendimento de uma verdadeira vida que nós vamos em breve viver na eternidade. E nós encerramos então aqui esta aula desejando que o Senhor abençoe a cada um dos jovens e que possa colocar isso em prática, um culto agradável ao Senhor, como a palavra do Senhor nos diz e como todo o recurso que Deus estabeleceu para nós, que está à nossa disposição. A todos a paz do Senhor.